Então, bom dia para todos. E eu vi aí que as pessoas estão colocando bom dia no chat. Bem-vindos. Então, para os orientadores socioeducativos, é o nosso primeiro encontro, né? Nós já tivemos um lá com os gerentes no dia 26 de junho. E hoje é o primeiro integrado, onde nós temos gerentes, assistentes, orientadores. É num espaço diferente, né? O que a gente consegue fazer agora, mas de qualquer forma, nós estamos bem contentes com a adesão de um grupo assim tão grande, né? Nós temos hoje a presença do CCA Jardim Marizal, CCA Vale das Virtudes, o CCA Turma da Toca Ana Maria, CCA Lar Batista, o CCA Jardim Aurélio, CCA Paróquia Santo Antônio, a Casa do Zezinho, CCA Jardim São Bento, CCA Espaço Conviver, o CCA Jardim Santo Antônio, CCA São José, CCA Peinha, o CCA Turma da Toca Mitsutani, CCA Piracuama, o CCA Imaculada e o CCA Ingá. Então, hoje nós temos 16 CCAs, é um grupo formado, esse grupo C, só por CCAs. E temos aí Campo Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade, né? Estamos com os 3 territórios. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, esse tema nasceu lá na Feira de Convivência do ano passado, né? Foi um tema que veio apontado aí pelas gerentes, validados por CRAS e SAS como um tema prioritário para a gente olhar para ele, né? Como fortalecer essas crianças, esses adolescentes, como fortalecer a capacidade protetiva da família, prevenindo a violência contra criança e adolescente. Então, eu agradeço a presença de todos, vou passar agora para a gente olhar o que nós vamos fazer agora de manhã e desejo a todos um ótimo encontro. Vamos lá? E vocês podem conversar com a gente a qualquer momento pelo chat, tá bom? A equipe Vocação também está aqui presente, a gente tem Mariana, Andréia Áurea, Andréia Barreto, Carla, Nilza, a Natália, Milton, temos hoje a presença do Celso. Então, a qualquer momento, vocês podem escrever no chat que as meninas vão aí se comunicando. Então, 9 horas nós estamos começando, apresentando essa pauta. 9h15, nós vamos olhar um pouquinho a violência de perto, então a gente vai olhar os dados, vamos pensar um pouquinho quais os tipos de violência, afinal, o que é violência, como que é o fluxo de encaminhamento, eu recebo, eu percebo, eu identifico a violência, o que eu faço com isso, e vamos olhar para as estratégias, né? Estratégias de ação na prevenção. Nós vamos dar uma pausa para um café às 10h15, aí depois a gente volta com trabalho em grupo. Nós vamos trabalhar separados, com grupos de 4 CCAs, com cada dupla da equipe da vocação, e nós vamos ficar nesses grupos por 1 hora, desenvolvendo aí um trabalho em equipe. Aí a gente volta para o grupão, vamos compartilhar o que a gente viveu no grupo, pensar aí nos próximos passos, e 12h a gente se encerra. Esse quadro, vocês vão receber todo o material, tá, gente? Na verdade, eu acho até que vocês já receberam. Por e-mail, tem lá uma pastinha no Google, onde a cada encontro a gente vai alimentando essa pasta com todo o material usado no curso. E aí é sempre o mesmo link do Google, então vocês guardem esse link, porque
porque a cada encontro a gente vai lá e coloca o material. Então, vocês já receberam o material desse curso. Mas aqui, só para a gente olhar um pouquinho, é o nosso quadro de resultados. Então, trabalhando esse tema, né, a convivência de crianças, adolescentes e jovens no enfrentamento à violência, nós temos aí resultados esperados para gerentes, que nós já trabalhamos com eles lá no Encontro de Gerentes, e temos aqui resultados esperados para os orientadores. Então, só para a gente passar, porque vocês vão olhar depois com calma, mas vocês terão 2 encontros com a gente, certo? Com os orientadores, né? Esse curso é composto de 4 encontros, o primeiro é só gerente e assistente, segundo e terceiro, equipe toda, e o último, que seria o quarto, é só gerente e assistente novamente. Então, no encontro de hoje, vocês serão capazes de compreender os diferentes tipos de violência que alcançam as crianças e adolescentes. Serão mais capazes de identificar, junto aos usuários, as manifestações de violência, as que são foco do trabalho de vocês, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Irão compreender o papel seu e dos demais atores para efetivar o fluxo de encaminhamentos. Vão olhar aí para a escuta especializada, entender um pouquinho que escuta é essa. Aí nós temos aqui para o segundo encontro, nós vamos colaborar com o acolhimento oferecido às famílias. Vamos olhar para os relatos e sistematizações dos casos de violência. Vamos pensar um pouquinho como que o nosso registro colabora com o trabalho, com o planejamento do serviço, e como o prontuário da criança colabora com o nosso registro, com o nosso planejamento. Hoje e no próximo encontro, nós vamos aí pensar, nós vamos viver e conhecer atividades para trabalhar a escuta qualificada desses usuários. Então, nós vamos olhar para algumas atividades, a gente vai trabalhar isso lá no grupão, onde vocês vão olhar atividades que levam a isso, né? Como que a gente consegue trabalhar esse protagonismo, essa escuta da criança, uma escuta verdadeira, uma escuta de qualidade. Então, agora, nós vamos fazer os nossos combinados, né? Todo encontro, quem está com a gente há mais tempo, nós sempre estamos aí combinando o que a gente precisa fazer, como que precisa ser esse encontro para valer a pena estarmos aqui, né? Para valer a pena estarmos juntos. Eu gostaria de pedir para que todos ficassem com Seu microfone desligou, Dete. Opa, pronto. Então, nós vamos ver agora os nossos combinados. Nós já fizemos esses combinados lá no primeiro encontro, então a ideia agora é validar com vocês e olhar se vocês acham que tudo bem ou se vocês querem complementar. Então, o que a gente combinou lá no primeiro encontro com os gerentes e assistentes. Então, para valer a pena estarmos juntos, nós precisamos manter o foco, ter a participação de todos. Então, a gente vai dar espaço para que todos falem. Que todos cumpram horários estabelecidos. Mantenha o microfone desligado. Nós estamos aí numa formação online.
acho que a maioria está em casa, né? Não sei, acho que poucos estão aí no trabalho. Então a gente sabe como é estar em casa, não é? Vem aí um cachorro que late, uma criança que fala, uma TV que liga. Então vamos manter ele desligado e a gente só liga quando for falar, tá bom? Ter comprometimento e entrar na sala com antecedência. Então, estes foram os combinados que nós fizemos no primeiro encontro. Ele está continuando. A gente vai poder voltar a ele a qualquer momento da nossa manhã. Vocês podem escrever no chat alguma coisa que vocês acham importante estar aí. E a gente poderá voltar a ele a qualquer momento. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Pode ligar o microfone e falar, se quiser que eu acrescente alguma coisa no nosso combinado. Maria Odete, bom dia. Bom dia. Eu Tudo queria bem? sugerir, tudo bem, e você? Também. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu queria sugerir que o período de entrada não fosse 9h15, mas que ele fosse um pouco além, se isso for possível. Está determinado que até às 9h15, mas não poderia ser um pouco estendido um pouquinho mais? Qual é a sua sugestão? 9h30. A gente dá aí 30 minutos para as pessoas entrarem, é isso? É a minha sugestão. Tá. Aí a gente pode, eu vou escrever aqui como sugestão, vou deixar anotado, e a gente pode discutir isso com todos. Vocês podem escrevendo aí no chat o que vocês acham dessa sugestão. A nossa preocupação é da pessoa realmente, como esses 15 minutos iniciais. É esse minuto que os 15 minutos que eu apresento a pauta, a gente fala bom dia, olha aí os objetivos do encontro. Então, por isso que a gente colocou, né, que poderia chegar aos 15 minutos, porque aí ele não vai perder muita coisa. Mas a gente pode pensar assim. Tem gente já escrevendo. Agora nós estamos com 75 participantes. Bom, para começar, eu gostaria de ler essa epígrafe, essa frase, né? E essa frase vai permear aí a nossa manhã e no final do dia a gente conversa sobre ela. Então, a frase que vai acompanhar a nossa manhã é: a violência nasce da palavra emparedada. Eu vou deixar ela aqui um minutinho para todo mundo ler com atenção e a gente vai conversar sobre ela daqui a pouco. Milton? Odete, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou tirar minha tela, tá bom? Tá? Ah, isso. Eu subo a minha agora, né? Isso. Antes, só primeiro dizer que bom, nessa sexta-feira, nós temos aí quantos graus? 28, 20, 26 graus nesse momento.
28, será? Me parece mais Acho que frio. tá um pouquinho mais frio. E é muito importante termos conseguido aqui avançar no curso Faça Bonito, que chega no terceiro grupo de formação na SAS Campo Limpo, né? Essa é uma formação no âmbito do PDI, o Programa de Desenvolvimento Integral. Isso significa que nós estamos falando de um esforço de educação permanente, que alguns de vocês conhecem há bastante tempo, né? Alguns de vocês, outros estão chegando agora, então uma saudação a quem está chegando e sejam bem-vindos. Fazemos uma formação num ambiente bastante, eu diria, inovador de um lado e imprevisto de outro, porque nenhum de nós se organizou em fevereiro para fazer uma formação à distância. Isso não passava pela cabeça de nenhum de nós. Então, a gente estamos com um cenário de muitas mudanças, ainda muitos perigos, muitos riscos, né, para as famílias e para nós mesmos, para as famílias usuárias que atendemos e para nós como trabalhadores que somos. E esta formação, a Odete citou, mas é importante a gente retomar esse ponto, ela nasceu de uma demanda declarada pelo próprio território aí dos serviços de SAS Campo Limpo, quando da Feira de Convivência e depois nos processos que seguiram a Feira de Convivência que realizamos ali em setembro de 2019. Nós indicamos, todos nós, a necessidade de enfrentar o tema da violência e da prevenção, considerando o perfil dos nossos usuários e dos territórios nos quais atuamos. Isso avançou para um desenho temático validado com gerentes de todos os serviços, depois para um detalhamento desse desenho que aconteceu, foi nosso último encontro presencial com gerentes, principalmente dos CCAs, aqui da SAS Campo Limpo, dos 3 CRAs, né, Capão Redondo, Vila Andrade e Campo Limpo, e chegamos hoje nessa formação. O que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho tinha uma pandemia. E o que a pandemia nos colocou? A necessidade de monitorar as famílias e entender mais detidamente o impacto do Covid nos agravos relacionais e materiais. Então, uma parte grande de vocês participaram dessa pesquisa, fizemos uma live para apresentar os dados, né, há mais ou menos aí um mês, e a pesquisa de monitoramento aí dos agravos de convivência, ela indicou já não só a pesquisa da vocação, mas outras, apesar da pesquisa da vocação ter sido pioneira, e pioneira não só pelo objeto, mas pela forma, né? Todos os profissionais envolvidos dos serviços eram pesquisadores, junto com os gerentes. Houve uma grande articulação aí com a SAS Campo Limpo e os 3 CRAs e as suas coordenadoras e equipes. Isso fez chegarmos a um volume muito grande de famílias, chegamos a mais de 7.000 famílias. E o que a gente percebeu ali? Que as famílias, principalmente as famílias que estavam em extrema vulnerabilidade, vinham alertando das dificuldades relacionais que já se manifestavam, principalmente a sobrecarga, a preocupação derivada dessa sobrecarga de atenção com crianças em casa, adolescentes em casa, pouco dinheiro, muito perigo de diminuição de renda. 70% das famílias ali já indicavam, né, uma renda diminuída. Eu estou vendo uma imagem aqui lindinha, de 2 crianças. E elas estão com frio aqui também. Então, esse desafio que se colocou, e aí nós invertemos. O tema da violência era o terceiro ou segundo tema de formação originalmente. Nós trouxemos ele para o primeiro tema, e depois vocês estão vendo aí os dados que saíram oficiais, de fato, o aumento da violência doméstica, que vocês vão ver daqui a pouco, é a violência que alcança, sim, as crianças e os adolescentes em casa, né? Não só as mulheres, que são, né, depois o grupo vitimado de maior percentual. Então, essa formação tem essa história, e ela só foi viabilizada pelo empenho aqui da equipe de SAS Campo Limpo, dos respectivos CRAs aí que eu já citei. Nesse sentido, eu quero saber se alguém das equipes aí de SAS e CRAs quer também fazer uma saudação e
e um pouco aí situar o curso do ponto de vista da própria equipe do SUAS, né, da equipe pública do SUAS, que faz a gestão do SUAS aqui no nosso território. Eu quero saber se a Seninha quer fazer uma saudação, a Raquel, eu não vi aqui se Neiva está, Stephanie, as coordenadoras. Eu falei essas porque eu sei que elas entraram. Alguém me ajuda? Meninas, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver quem mais está aqui. Seninha está. Cadê você, Seninha? Ah, Ellen. Olá, Ellen. Bom dia, que bom tê-la com a gente. A Ótimo. Ellen, Grasvila Andrade. a Ellen está sem microfone, ela só consegue escrever. A Seninha está ouvindo, não? Ó, a sim. Raquel não entrou ainda, ela está na fila. Enfim, acho que a hora que a Seninha se localizar aí, ela se manifesta. Eu já falei com a Seninha aqui hoje, logo que ela chegou. Legal. Então, por favor, aí a equipe SASCRAS faça as intervenções quando julgar necessário e conveniente, ok? A ideia agora era que, então, situássemos um pouco, dado que esse é o curso de prevenção ao enfrentamento da violência, e obviamente que ele está voltado, a gente espera chegar lá, a atuação na própria pandemia, ou seja, nós sabemos que o cenário de retorno às atividades regulares, vocês estão acompanhando o noticiário e, mais do que isso, estão acompanhando a SMARTS. Não haverá retorno das atividades regulares, tal como a gente conhece. Então, aquele modo de funcionamento que nós conhecíamos, é bom dizer, é um tanto dramático dizer que ele acabou. Eu prefiro dizer que ele nunca será como aquele que nós vimos. Isso significa que, mesmo que voltemos às atividades presenciais, elas serão intermitentes para números menores de usuários por grupo e vão ter que combinar multiplataformas. Então, nós temos aí um desafio, e a ideia é que esse curso já entre nesta lógica desse desafio que se coloca para como promover convivência e fortalecimento de vínculos com segurança sanitária ou segurança biológica, de um lado, e com capacidade protetiva preservada. E aí é importante dizer, e eu acho que os serviços aqui deram um show disso, porque de diferentes formas os serviços que aqui estão buscaram estratégias de manter contato com seus usuários, inclusive na perspectiva da proteção. Então a ideia é seguir fortalecendo essas estratégias, porque provavelmente uma parte delas serão assimiladas formalmente como estratégias de promoção da convivência e de fortalecimento de vínculos decorrentes desse cenário. Nós não estamos falando de nada específico da cidade de São Paulo, mas é o cenário do SUAS no Brasil inteiro, é o cenário das atividades presenciais no Brasil inteiro, nas diferentes políticas sociais, né? Então, essa é uma leitura ampla. Então, vamos, nesse curso, trabalhar essa perspectiva e tentar oferecer subsídios para isso. Como a Odete já disse, já fizemos um encontro com os gerentes, no qual fizemos aí a apresentação dos dados que foram recolhidos dos serviços em relação aos casos de convivência, e hoje estamos indo para esse segundo encontro. Qual é a ideia, então? É apresentar de maneira bastante panorâmica, porque vocês já tiveram acesso a esse documento. Quem não teve acesso a esse documento, por favor, mande um e-mail para a Mariana, né? Vocês sabem que a nossa comunicação é via e-mail com Mariana e de maneira mais emergencial no WhatsApp, que a gente está tentando preservar para ser um mecanismo só de confirmação, né? Para não sobrecarregar nenhum de vocês. Então, este é o guia de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, que foi produzido aqui pela Vocação e validado, incrementado pela equipe aí de SAS e de CRAS. E esse guia
que é bastante extenso, então a gente não vai explorar de maneira cansativa, mas priorizar alguns aspectos. Vale a pena depois vocês lerem inteiro, porque nós vamos trabalhar um pouco aqui os conceitos das violências, que são objeto da prevenção, e vamos avançar até chegar nas ações de prevenção propriamente dita. E nós fizemos um grande inventário das violências, das legislações que se aplicam aos serviços de convivência, as normas técnicas, documentos técnicos que falam de prevenção e enfrentamento à violência. Então, esse guia é composto de 10 capítulos, sendo o primeiro uma apresentação, o segundo a gente retoma a proposta desse curso, que é o Det falou também, que é um curso aplicado na perspectiva da educação permanente, para a gente melhorar os nossos processos de trabalho que envolvem prevenção e proteção das crianças em relação aos casos de violência que, infelizmente, as alcançam. Portanto, a gente vai tratar no capítulo 3 do enfrentamento à violência, propriamente dito, as formas e tipo de violência. No capítulo 5, a gente retoma os dados nacionais da violência. No capítulo 6, a gente retoma o que é o sistema de garantia de direitos, né? Que é uma sigla e uma fala bastante comum entre nós, mas era bom a gente avançar, entender a importância do sistema de garantias, ações práticas de enfrentamento, no capítulo 7. No capítulo 8, as estratégias de prevenção, a partir de uma leitura nossa ali da concepção de convivência, né, a concepção oficial de convivência do MDS, e sugestões para saber mais, que vocês aqui nesse capítulo 9, tá pequenininho aqui, gente, mas dá para ver, né? Dá para olhar aqui o número dos capítulos ou está muito pequeno? Dá para olhar, sim. Ótimo. Então, vocês vão ver que no capítulo 9 tem um conjunto bem sofisticado, eu diria bem legal, de sugestões para você aprofundar o seu conhecimento nesse tema, você aí e a sua equipe no serviço de convivência, aí no CCA. Então, a gente dá links adicionais, alguns do mesmo canal, né, dos 3 vídeos que vamos trabalhar hoje, de outros canais que falam da prevenção e do enfrentamento à violência, material técnico adicional, bibliografia. Então, esse capítulo 9 é um capítulo que aprofunda. É óbvio que num curso à distância, no caso de vocês, né, de 6 horas de atividade semipresencial, é necessário um empenho, eu diria, adicional dos trabalhadores na leitura, na apropriação individual também do conhecimento. Porque é um tema extremamente complexo e para a gente não ser leviano ou simplificar demais uma temática que vocês sabem, porque vivem na pele isso, o quanto ela afeta a infância e as famílias em São Paulo e no Brasil, ela vai exigir aí, em contrapartida, um aprofundamento. Então, essa é a ideia desse guia, desse material. Então, quem não recebeu, quem não teve acesso, por favor, mande e-mail aí para mariana.pires@vocação.org.br, vocação sem acento. Então, já falamos aqui que o objetivo desse material é um pouco identificar as violências, falar de procedimentos a serem adotados, falar dessa concepção de prevenção e conhecer um pouco a rede de proteção. E aí a gente tem que começar com a definição de violência que está prevista nos documentos que se aplicam aos SUAS e aos serviços de convivência. Então, a primeira coisa importante a dizer é que a violência é o ponto extremo do exercício de poder de uma pessoa sobre outra, induzindo ou obrigando essa pessoa a ter atos, a ter práticas que ela não quer ou não tem consciência que faz. Ela pode ser, obviamente, uma violência física ou psicológica, mas o que interessa aqui é que ela é fruto de uma manipulação, de uma coação de uma pessoa sobre a outra. E eu acho que só por essa definição vocês vão perceber que violência não é coisa de seres sobrenaturais,
tampouco de seres malévolos ou de seres que têm alguma patologia. A violência faz parte e ela é potencialmente realizável por qualquer pessoa viva. A violência tem essa marca, e esse é o drama da violência, que ela pode ser perpetrada por qualquer pessoa e qualquer pessoa pode ser vitimada, apesar de ter grupos mais vitimados que outros, que nós veremos adiante. Logo, essas situações vão exigir dos profissionais uma certa delicadeza, uma certa prevenção e uma certa precisão no enfrentamento, porque por esse conceito de violência, a violência está disseminada na sociedade e nas relações sociais, né? E, portanto, competências técnicas, éticas e políticas vão ser necessárias para a gente separar o joio do trigo. E aí temos que falar um pouco, como vocês estão vendo, do óbvio. A violência é um obstáculo ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Crianças que têm, ou adolescentes que têm, na sua experiência de infância, na sua experiência de juventude, na sua experiência de adolescência, o evento da violência, seja ela testemunhada, seja ela vivenciada por ele mesmo, impetrada a ele mesmo, ela bloqueia possibilidades de desenvolvimento e, portanto, da apropriação das ofertas socioeducativas, das ofertas escolares, dos afetos, né? Então, a violência tem essa característica de interdição desse sujeito para acessar as oportunidades que muitas vezes estão disponíveis. Por que ela promove isso? Porque ela vai comprometer as habilidades sociais, ela vai comprometer as habilidades e a saúde emocional, e esses dois fatores que atingem, que são gerados pela experiência da violência, vão, obviamente, serem de difícil reversão e toda semana, desde que a gente começou esse curso, a cada semana a gente tem uma nova narrativa de uma grande personalidade, no caso dignidade humana. E essa é uma desigualdade que conhecemos bem na periferia, e elas, então, vão falar dessa macroviolência ou da violência populacional, que vai atingir a população de modo geral, e nós sabemos que o ápice dessa violência é a guerra declarada, né? Então, os conflitos armados declarados são o ápice dessa violência, mas eles só são ápice. Para chegar neles, essas violências outras que nós descrevemos estão atuando e antecedem essas conflagrações, né? Então, dessa violência que a gente chamaria de estrutural, é que nós vamos identificar aquelas violências que serão objeto da prevenção no serviço de convivência. Nós não vamos lidar diretamente, enfrentando e prevenindo todas as violências humanas, porque seria um intento destinado ao fracasso, nós não conseguiríamos. As violências têm especialidades. Então, foi se convencionando, né, na luta pelos direitos das crianças, na especialização dos serviços socioassistenciais, aquelas violências que são mais afetas ao nosso trabalho. Então, a gente vai dizer que a principal violência é a violência doméstica, na qual, então, estão subdivididas a violência física, a violência sexual, a psicológica, a negligência e aquelas formas peculiares de violência, que são cultos ritualísticos, essa síndrome de Munchausen, que é aquela síndrome muitas vezes, dos adultos, né, cuidadores, que sobrecarregam as crianças com tratamento médico ou com medicação desnecessária, induzindo ali mudanças de comportamento, inventando doenças, mas é uma síndrome rara. E os cultos ritualísticos, que também são raros, mas são bastante conhecidos,
porque a gente conhece alguns casos brasileiros em que crianças foram mortas nesses rituais. Cada uma dessas violências, no guia, são explicadas detidamente. Aqui nós não faremos isso. O que é importante dizer é que essas violências compõem a violência doméstica, portanto, aquela que vai acontecer no âmbito do lar, das relações familiares, e que vão atingir as crianças. Depois nós vamos ver como elas se manifestam em termos de número, no Brasil e aqui em São Paulo. E nós temos a violência entre iguais, que é o bullying, né? É bom dizer que, do ponto de vista aí dessa leitura, o bullying é a violência que as crianças vão cometer entre elas, que os jovens vão cometer entre eles. Então, ele pode ser autor, alvo, testemunha, isso pode ser direto, indireto, ou cyberbullying. Então, essas são as violências entre os iguais. E, por fim, a autoagressão, que são as atividades de risco, portanto, de exposição desnecessária ao risco, quase intencional, as lesões provocadas a si mesmo, as mutilações, por exemplo, e, por fim, o ápice, que é o suicídio. Então, essas são as violências típicas. Alguém está pedindo para aumentar as imagens ou que as imagens estão aumentadas? Eu não entendi esse comentário se o Wilson puder explicar, o André Áurea. Eu vou seguir aqui, tá? E vocês interrompem, se o problema já foi resolvido. Para ele parece que está muito expandido, está aumentado. A tela está muito grande, mas aqui está parecendo normal. Talvez seja uma configuração. Tá bom. Agora, vocês... E aqui nós temos a saída, né? A entrada dessa violência, que é o que a gente chama de violência extrafamiliar ou institucional, que também é, sim, objeto da prevenção, mas ela vai ser aquela que acontece nas instituições nas quais as crianças e os adolescentes estão, além do serviço de convivência. Então, a violência produzida pela escola, pelos órgãos de segurança, pelos espaços de lazer e cultura, por outras instituições, até privadas, onde essas crianças e adolescentes circulam ou acessam. Vocês veem aqui, não sei se todo mundo consegue ver, essa seta multidirecional que aponta para todas as violências. O que quer dizer isso? Que as violências são interrelacionadas, né? Que muitas vezes você pode ter uma manifestação ali, uma tentativa de suicídio, que é fruto de uma violência ocorrida de natureza física, sexual, psicológica, e que deflagrou uma autoagressão, ou até a violência entre iguais, né? Uma violência institucional que fortaleceu uma violência doméstica. Então, as violências são interdependentes. Apesar dos casos terem alguma autonomia, e precisam ter para ser objeto de prevenção, eles são interrelacionados. Portanto, aqui expressa uma visão complexa da violência, ok? É isso que esse quadro expressa, e nas páginas seguintes do guia, vocês vão ver que eu estou pulando aqui as páginas automaticamente, vocês terão acesso a explicações mais detalhadas, principalmente o decreto que regulamenta a prevenção à violência contra crianças e adolescentes, vai descrever essas violências, a gente buscou outras referências ali. Antes de seguir, nesse ponto, eu quero saber se alguém tem algum comentário, a equipe CREA-SAS gostaria de fazer algum apontamento. Eu estou aqui olhando o celular, gente, porque a Andréa Áurea está monitorando aí o chat, então perguntas que vocês vão fazendo ou comentários, ela vai me passando, ok? Porque na minha tela eu não consigo ver o chat. Para a gente manter aqui uma conversa também dinâmica. Então, eu vou avançar. As equipes que quiserem fazer intervenção, fiquem à vontade. Se nós olhamos aqui os dados, esses são os dados dos Disque 100, os casos de violência, né? De 2019, esse dado, ele é bem atualizado. O que vocês vão ver? Que a maior violência ocorrida no Brasil contra crianças e adolescentes, e esses dados são confirmados pelos dados do DataSUS, né? E por outros dados indiretos, que a negligência é a principal forma de violência contra criança e adolescente no Brasil hoje.
seguida de violência psicológica, a violência física, a sexual, a institucional e o trabalho infantil. E outros tipos de violência. Com uma maior presença na população negra, um pouco maior, e representando metade das violências, um pouquinho mais da metade, das violências que ocorrem no Brasil, né? Pelo menos aí anotadas pelo Disque 100. Então, nós estamos falando de fato de uma, vou dizer assim, pandemia social, né? São números bastante grandes. É só dar um número aqui, né? Vocês viram que caso, né, há um estudo aí circulando dizendo que caso as escolas reabram, né, as escolas públicas, haveria em torno de 17 mil mortes de crianças e adolescentes. Veja que nós temos mais de 65 mil, mais de 70 mil casos de violência no Brasil. É quase 5 vezes o número de crianças que poderiam morrer de Covid. Então, eu estou falando, sim, de uma pandemia social que atinge as crianças e os adolescentes e que, muitas vezes, é secundarizada na sua importância e, portanto, na capacidade técnica de prevenir e enfrentar esses casos. Quem é o agressor? Vocês sabem disso. Infelizmente, a mãe, seguida do pai, do padrasto, do tio e de outros. Isso vai mudar quando você vai para os casos de violência. O pai, violência física e violência sexual, mais violência sexual, o pai e o padrasto e outros homens vão ser os principais agressores, principalmente homens conhecidos que não são da família, mas, de modo geral, com exceção da violência sexual, a mãe é o principal agressor. Então, essa é uma discussão que faremos, né? O que explica isso e como isso afeta os trabalhos de prevenção e violência que temos que realizar. Quando a gente pega dados do SPVV, aqui de São Paulo, né, o Serviço de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Violência, nós pegamos esse dado direto com as MADES, são 2.276 casos de violência que chegaram no SPVVs de São Paulo, todos os SPVVs, não só o de Campo Limpo, em 2019. E o abuso sexual é a principal violência contra as crianças que estão sendo objeto de atenção lá no SPVV, seguido da psicológica, da física, da negligência e da exploração sexual. Então, vocês vão ver que os casos que chegam ao SPVV, eles mudam de cenário. Depois vocês vão ver os dados aqui de Campo Limpo, que são bem parecidos com esses dados aí do Brasil, com uma mudança interessante. Quem é o agressor, no caso aqui de São Paulo, o SPVV, o pai, olha como muda, porque a violência, a maior é a violência sexual, portanto, o pai vai aparecer como principal agressor, e aí sim a mãe em segundo lugar, outras pessoas, homens conhecidos, padrasto, madrasta e outros familiares, né? Inclusive, ali 4% de irmãos. Nesse ponto dos dados de violência que existem aí no Brasil, alguém quer fazer algum comentário antes de eu seguir aqui com essa retomada aqui do nosso guia? Os telefones estão abertos, a Natália vai abrir. Quem quiser fazer uma pergunta, senão eu sigo, ok? Vocês conseguem me ouvir bem, gente? Ou está tendo interferência? Não, o som para mim está ótimo. Ótimo. Então, se não há... Eu tenho uma dúvida. Brena? Isso. Diga, de Brena, quanto em qual é o quanto... seu serviço, Brena? Eu sou sócia-educadora do CCA Peinha. Ótimo, querida. Manda ver. De quanto em quanto tempo essa tabela é atualizada com esses dados? Você diz essa do SPVV ou a do Disque 100? A primeira que você citou. Essa aqui, né? Isso mesmo. O relatório do... Gente, ó, aí eu peço para quem não for falar, desliga o microfone, tá? Para não dar microfonia. Então, Brena, os dados do Disque 100, eles são coletados
simultaneamente as denúncias e eles são consolidados uma vez a cada ano. De modo geral, no final do ano, vocês viram que esse ano o relatório foi liberado no mês de maio. Então, demorou aí 5 meses para liberar o relatório. De modo geral, nos anos anteriores, ele é liberado entre fevereiro e março. Tentam liberar sempre antes do carnaval, para ter impacto nas ações de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes derivada do turismo, né, que vocês sabem que é uma praga do Brasil. Então, ele é consolidado anualmente, liberado o relatório em torno de fevereiro, né, falando sempre do ano anterior, mas os órgãos do sistema de justiça têm acesso a esse dado simultaneamente. Então, ele é disponível, né, para as secretarias de segurança pública, para as secretarias de defesa de direitos humanos, para que elas tomem providências. Por exemplo, se a Neiva estivesse aqui, ou a Seninha, elas falariam que quando alguém preenche o Disque 100 por denúncia anônima, essa denúncia, se é do território de Campo Limpo, por exemplo, ela chega no território quase online para providências do órgão competente. Então, agora, o DataSUS, por exemplo, você consegue os dados também com o período aí anual, que são dados, são a segunda fonte de violência mais importante do Brasil contra a criança e adolescente, é o Disque 100 e o DataSUS. Legal, Brena. Respondi? Podemos seguir? Muito obrigada. Legal, querida. Vamos seguir. Então, eu acabei falando disso, né? Quer dizer, quem é que, quando diz que 100, ou quando nós pensamos em prevenção e defesa de direitos de criança e adolescente, nós estamos falando do sistema de garantia. O que é o Milton, acho que fechou o microfone, viu? Abriu de novo? Agora Boa. sim. Legal. Obrigado. Foi o Marcelo, não? Obrigado, Marcelo. É isso aí, tá muito bom aí, Milton. Obrigado, Marcelo. É nóis. Marcelo, já aproveita e diz que serviço você é. Ah, sim, eu faço parte da equipe do CCA Jardim Aurélio. Ah, claro, Marcelo do Aurélio. É que eu não estou vendo a sua imagem aqui. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Então, aqui no Sistema de Garantias de Direito, ele é composto pelos serviços, né, de promoção e atendimento direto, que são todas as políticas públicas que fazem atendimento direto das crianças e dos adolescentes. Escola, posto de saúde, nós, né, dos serviços de convivência, somos a proteção especial, todos são sistemas de promoção do direito, portanto, de entrega das políticas sociais e de outras políticas, por exemplo, as políticas econômicas que vão atingir as crianças direta ou indiretamente. Nós temos os órgãos de controle ou de vigilância, que vão justamente aí fazer o controle para que as políticas e as ações de fato protejam as crianças e os adolescentes. E, por fim, os organismos de defesa e responsabilização. Vocês vão ver que na promoção o desafio é justamente promover o atendimento integral da criança e do adolescente. É essa a ideia do eixo promoção. O eixo defesa, no qual o Conselho Tutelar faz parte, o sistema de justiça e o sistema de segurança, eles vão trabalhar com essas 3 palavrinhas aqui que são muito importantes: exigibilidade, impositividade e responsabilização. O que significa isso? A exigência de que os direitos sejam respeitados. Essa é a função, por exemplo, do Conselho Tutelar, mas é também a função do sistema de justiça, pela impositividade. O sistema de justiça tem o caráter impositivo, né? Veja, não cabe a nós esse caráter, hein, gente? Isso é do eixo defesa. Nosso caráter é de conscientização e até de denúncia, mas quem faz, de fato, a responsabilização, a impositividade e a exigibilidade são as instituições desse eixo. A responsabilização, muitas vezes, vai passar pelo sistema de segurança. Todas as estratégias de policiamento
dos casos de violência, né, quando eles ocorrem, exigem, porque são crimes, a presença ali do órgão de segurança pública, vão envolver aí a polícia, basicamente, e, por fim, a impositividade e a condenação e a responsabilização criminal no sistema de justiça, quando for o caso. E daí, o sistema de justiça. Uma coisa importante, todo mundo acha que o Conselho Tutelar é do sistema de justiça. Não é, hein, gente? O Conselho Tutelar é um órgão autônomo de defesa. Ele não compõe o sistema de justiça, tampouco o sistema de segurança pública. E no eixo controle social, nós temos os conselhos, né? O CMDCA, por exemplo, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, está aqui. Os fóruns de defesa das crianças e dos adolescentes estão aqui. Os demais órgãos que vão ter alguma conexão com os direitos das crianças, o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho de Educação, por exemplo, são órgãos que vão ter que dialogar com a proteção da criança e do adolescente naquilo que cabe àquela política específica. Por que é importante saber do sistema de garantias? Para a gente não fazer mais, não se meter numa alçada que não é a nossa. Primeiro. Segundo, para a gente não sobrecarregar as nossas equipes querendo resolver tudo sozinho. E terceiro, para que a gente saiba o que é nosso. E o que é nosso a gente tem que dar conta. É essa função de entender aqui o sistema de garantias. Então, o que é nosso? O que é nosso da assistência social? Né? Então, é nosso trabalhar, de fato, a integralidade da proteção social, e aí é fundamental dizer que em São Paulo as OSCs são ativas, né, nesse serviço de proteção integral, né, a proteção social na perspectiva da integralidade. Então, as OSCs precisam fortalecer a sua capacidade técnica de fortalecer os SUAS. Esse é o desafio de São Paulo, porque é um sistema híbrido, misto, e, obviamente, sem substituir a responsabilidade do ente estatal, né, do ente estatal, que é o CRAS, o CREAS e a Secretaria aí de Assistência Social. É bom relembrar, gente, que esse material já está disponível para todos vocês naquele link que a Mariana divulgou por e-mail e no WhatsApp. Tem uma pastinha do Google lá no Google Drive com todos os documentos que a gente vai usar hoje, ok? Inclusive os links, novamente, dos vídeos que a gente vai usar na segunda parte do encontro. Chegamos, então, nessa ideia do que cabe a nós, na integralidade da proteção social, o fluxo padrão para a gente tratar dos casos de violência. O que a gente deve fazer, em que ordem? E aí eu vou passar a palavra para a Odete e depois eu continuo, ok? Manda ver, Odete. Então, vamos lá. Então, como o Milton disse, esse fluxo foi validado pela SAS Campo Limpo MBOI, ele foi construído, né, segundo as normativas e validado pelos CRAS dos 2 territórios. Então, nós começamos aqui nesse balãozinho amarelo, falando do relato espontâneo. Então, a criança ou adolescente chegou para alguma pessoa lá do serviço, para a cozinheira, para o orientador, para a gerente, ela chegou e contou alguma coisa. Então, aí nós temos 2 caminhos. Se isso aconteceu, se ela fez o relato espontâneo, então a gente segue aí para o lado direito da imagem que vocês estão olhando. Então, nós vamos percorrer o caminho do sim. Então, o profissional que acolheu essa escuta deverá levar para o conhecimento do gerente do serviço. E esse gerente vai identificar a necessidade ou não de um primeiro socorro. E aí tem todo o caminho que esse gerente mais o assistente técnico irão fazer, né? Esse cuidado que o gerente assistente tem de notificar, de identificar os encaminhamentos necessários,
Para isso, a gente precisa ir mantendo, né? A gente vai notificando, vai registrando, mantendo o prontuário dessa criança atualizada. Como que o serviço vai, depois de encaminhar essa criança, caso haja necessidade, né? Para a saúde, vai chamar o conselho tutelar, sempre em parceria com a sua gestora de parceria, né? Sempre contando para ela dos procedimentos, agindo junto com a gestora de parceria. Então, tem aqui todo um caminho a ser percorrido. Caso esse relato não venha espontaneamente, então nós vamos lá para o lado esquerdo. Então, a criança não contou, mas você identificou, você tem uma suspeita, algum outro usuário contou alguma coisa para você, veio uma denúncia externa, a escola comentou, um vizinho veio falar, então aí você tem aí um outro caminho. Depois os dois se juntam, vocês vão perceber que esses pontinhos, né, vermelhos, eles vão se juntando. Mas se você tem essa suspeita, então você começa aí respeitando o silêncio da criança, né? Tem um balãozinho aí bem importante. O profissional sempre deverá respeitar esse silêncio, mas isso não quer dizer que a gente não vai procurar investigar, olhar, encaminhar, levantar dados sobre isso, né? Não vamos negligenciar esse fato. Aí nós temos aí as visitas domiciliares. Nos dois casos, né, ela aparece como um dado importante, a escuta dessa família. Tem uma parte aqui que fala sobre como que o serviço deverá pactuar com o técnico de CRAS. Enfim, todos esses quadradinhos que vocês estão vendo nesse fluxo, no guia, nós vamos falar mais detalhadamente de cada parte desta, de cada processo, né? De cada passo. Então, depois vocês... O guia é um material, como o Milton já disse, que assim, um livro de cabeceira, que a gente sempre vai retomar, e aí a gente vai explicar melhor cada passo. Mas eu acho que o importante desse fluxo é que nós temos um documento que marca o papel de cada ator, né? O que faz o gerente, o que faz a gestora, qual é o papel do CRAS, onde entra o CREAS. Então, isso eu acho que é um ganho muito forte aí para o território. Eu acho que é isso, Milton, você complementa? Não, talvez só chamar a atenção para dois aspectos desse fluxo, né? O primeiro é que todos os profissionais fazem prevenção e enfrentamento à violência. Ou seja, a prevenção e enfrentamento não é trabalho só do gerente, só do assistente ou do orientador, né? Esse é o primeira insistência que temos que fazer. Então, a cozinheira, o apoio ali de limpeza, quando houver ali o assistente, o auxiliar de escritório, ou outras pessoas que atuam no serviço, o porteiro, o motorista, são fundamentais nessa prevenção e nesse enfrentamento. Eles podem ser escolhidos pela criança para compartilhar ali um sofrimento que ela está vivendo. Não necessariamente isso vai acontecer nas situações que a gente organiza, né? Esse é o primeiro alerta. E vocês sabem disso melhor que a gente, porque estão vivendo essas situações cotidianamente. O segundo alerta é a importância da relação CRAS-CREAS. Essa ideia de que os casos são desse ou daquele, ela é um erro. A proteção e a integralidade da proteção social, elas vão exigir ações simultâneas das proteções. E isso é fundamental. Por isso a importância do serviço estar sempre conectado, apoiado e apoiando o CRAS e o CREAS, e se sentido apoiado também por essas unidades estatais do SUAS. E um outro aspecto é o do planejamento, né? A gente tende a achar que os casos de violência, por ser uma atitude ou um evento que nos desestabiliza, um evento que nos surpreende, que nos enoja,
que a gente deve sempre ser reativo. Isso não é verdade. O tratamento dos casos de violência vai exigir instrumentalidade, planejamento e domínio técnico. Por isso, a importância aqui desses dois quadros, do quadro verde, preto com letra verde, e esse quadro rosinha aqui e o azulzinho aqui na parte inferior da apresentação. O quadro verde vai dizer o seguinte: é fundamental que o serviço de convivência tenha uma boa abordagem de convivência e fortalecimento de vínculos. Isso vai fazer muita falta no trabalho de enfrentamento à violência. E você só consegue isso se você fizer um bom trabalho social com famílias. Porque na hora que o caso de violência for de seu conhecimento, do conhecimento do seu serviço, você vai ter muito mais condições de entender o arranjo familiar e entender a rede familiar de proteção daquela criança. E essa informação vai ser fundamental para as ações protetivas que vão ser necessárias para essa criança, dali em diante. Por exemplo, se o agressor é o pai, quem é a segunda pessoa de confiança? Se essa criança só mora com o pai e não tem nenhum outro maior de idade naquela casa. Você tem que saber quem são as outras fontes de confiança dessa criança. Isso é um trabalho do serviço de convivência. E a gente é o especialista nesse tipo de trabalho, mais do que a proteção especial, inclusive. E um segundo aspecto é o plano de desenvolvimento familiar, no qual o tratamento da violência identificada vai ser feito de maneira articulada com a proteções especial ou até com outros órgãos de defesa, quando for o caso. Mas vocês sabem, por exemplo, que nos casos de negligência que não são recorrentes e que não configurariam ali crime, você vai fazer uma ação de convivência e fortalecimento de vínculos que vai exigir um plano no tempo e não uma ação esporádica, vamos dizer assim, intempestiva ou até mesmo reativa, né? E daí a importância desse quadrinho azul aqui, que foi previamente validado com as gestoras de parceria, que os casos precisam ser monitorados. Eu não posso ter um caso de violência e esquecer dele, porque a criança não fala mais, porque supostamente a família se reorganizou. Esse monitoramento é fundamental, mesmo quando esse caso está sendo objeto de atendimento de outros serviços. A referência continua e a contrarreferência continua sendo objeto do trabalho do meu serviço, de maneira irmanada aí, obviamente, com o CRAS. Então, eu chamaria a atenção desse aspecto e, por fim, da importância do prontuário. Sem prontuário atualizado, nós não temos como mapear de maneira adequada os casos de violência. E aí eu vou pedir para a Odete rapidamente explicar um quadro que eu vou apresentar agora, vou apresentar um slide só, rapidamente, para a gente seguir, que é como é que estão os casos concretos de violência nos serviços de convivência de Campo Limpo, de Capão Redondo e de Vila Andrade hoje. Mas a Odete vai explicar rapidamente como foi isso, porque tem tudo a ver com a importância dos prontuários. Diga aí, Odete. A bola está contigo. Você vai abrir o slide? Pô, mas pode dar aquela explicadinha. Tá. Então, nós vamos olhar, vocês lembram que eu falei muito com gerentes, com assistente técnico aí de serviços, e vocês receberam aí um instrumento para preencher os casos de violência que aconteceram no serviço de vocês de março do ano passado, de fevereiro do ano passado, até agora, né? Até antes da gente entrar aí no isolamento, enfim. Então, vocês foram preenchendo esse instrumento e o que a gente vai apresentar agora para vocês é um olhar aqui dos 3 distritos, né, de Capão Redondo, Campo Limpo e Vila Andrade. Então, aqui nessa primeira tela, vocês estão vendo os serviços. Nós temos aqui 29 serviços. Nós já recebemos mais, mas ainda não entraram. Enfim, depois a gente vai ter ele atualizado.
Aqui é uma visão geral, né? Como eu disse, dos casos enviados de fevereiro até março. Então, é um percentual por tipo. E aí nós estamos vendo, nós temos o vermelho é o feminino, o azul é masculino, onde nós estamos vendo 66% deste total feminino, as meninas são pretas ou pardas, e 69% do total masculino os meninos são pretos ou pardos. Então, nós temos aí uma quantidade grande. Nós estamos aqui nesse slide, né, nessa apresentação, nós temos 555 casos, que foi o total de casos destes serviços que vocês viram. Tá, eu estou vendo aqui o chat, já já a gente conversa. Aqui nós vamos olhar por sexo. Então, nós temos as testemunhadas, o vermelhinho continua sendo as meninas, né? O azul são os meninos. Nós vamos olhar que nós temos aí, vocês podem perceber que a violência psicológica está aí maior, né? Ela está em uma quantidade de 78%, 74%. Para menino, está atingindo mais as nossas meninas. Temos a negligência, 58% também são meninas. Odete, Oi. só corrigindo aqui, ó, a percentagem dos tipos de violência, ela está aqui nesse quadro amarelo, né, que vocês estão vendo aqui abaixo da tela à direita. E os números que aparecem aqui nas barras são total de casos e não percentual, tá bom? Então, tá certo. no caso das violências sexuais, vocês vão ver que são mais ou menos 70 casos, né? 44 mais 16, mais 44 60. casos são envolvendo as mulheres, ou seja, as mulheres são 3 vezes mais vítimas de violência sexual, as meninas e as jovens, do que os meninos. Já a violência por negligência e abandono, ela é mais ou menos igual, né, entre meninas e meninos. O bullying atinge um pouco mais os meninos. A violência psicológica está mais ou menos equilibrada e a violência física, o dobro dela, atinge os meninos, ok? Sim. Eu vou pular essa aqui da idade, vou só mostrar essa aqui do agressor, vocês viram de novo, né, que é a mãe, 37%. Então, olha aqui, ó, a violência mais frequente é a violência psicológica. Depois, a negligência. Depois o bullying, depois a física e depois a sexual. É diferente das violências que o SPVV vai atender. Mesmo assim, a mãe continua sendo o principal agressor. Por quê? Porque a violência sexual não é a maior, pelo menos a maior mapeada nos serviços de convivência. E o local da agressão é a casa, seguida da escola, o que chamou bastante atenção. Então, a gente pode dizer que a violência nos serviços de convivência tem cor, tem sexo, tem local, é a casa e tem agressor, é o familiar, muitas vezes a mãe. E tem idade, mais ou menos. A idade vocês vão ver que flutua bastante, mas tem um ápice de casos aos 15 anos, aos 10 e aos 11 anos, ou seja, são períodos aí de maior violência, principalmente nesse caso da violência física. Muito bem. Esses dados também vão estar disponíveis, a ideia não é cansá-los. E eu vou propor aqui que a gente só fale um aspecto, Odete, antes de ir para os grupos, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Sim. Que é chamar a atenção, gente, para 2 aspectos aí. Primeiro, as crianças não são todas iguais, a gente sabe que as crianças que têm uma identidade de gênero diferente da supostamente
hegemônica são mais vítimas de violência, principalmente violência psicológica e às vezes violência física, que a violência tem muita conexão com o racismo, principalmente a violência institucional. Portanto, a gente precisa olhar para a diferença racial na violência, assim como no caso das meninas, principalmente o trabalho infantil camuflado de ajuda doméstica, que vai atingir mais as meninas, além da violência sexual. Então, é importante a gente ter esse olhar para essas interseccionalidades, né, da violência envolvendo as crianças negras, as meninas e os meninos e meninas que têm uma outra identidade de gênero, né, que essa sigla aí descreve. E a gente explora isso bem no guia. E, por fim, dizer que na prevenção, a gente está falando aqui de uma leitura legal e de uma leitura técnica da prevenção. E, do ponto de vista hoje legal, o Brasil avançou muito na prevenção e no enfrentamento da violência em relação às crianças e adolescentes. E uma coisa fundamental, e eu termino aqui essa exposição, é a gente ter percebido que muitas vezes nós violentamos as crianças sem querer. E que isso tem um nome, chama revitimização, que é ouvir de maneira inadequada as crianças que são vítimas de violência. E uma escuta equivocada gera uma nova violência. Daí a importância, e é nisso que está calcado esse curso, tanto o encontro de hoje quanto o próximo, na escuta especializada dos casos de violência, seja a criança vítima de violência, seja a criança testemunha de violência, e a importância da escuta qualificada, né? A gente vai explorar melhor isso nos grupos, mas é fundamental a gente ter claro essas duas escutas, lembrando que a escuta especializada vai ser aquela dos casos de violência, feita por qualquer profissional, mas já com alguns cuidados que estão previstos, inclusive, numa lei específica, né? A escuta qualificada vai tratar de um jeito de fazer convivência. É um pouco essa a ideia. Então, seguimos. Não sei se tem pergunta aí no chat, eu não consegui ver. Tem uma pergunta que... eu vou ler aqui. E o agressor? Também é um elemento importante para a nossa discussão. Rogério do Peinha. E ainda falando do agressor, eu vou juntar os dois. Muitas vezes o agressor foi um agredido. Nesses casos, temos um trauma familiar que ainda não foi resolvido. Como podemos nos colocar quando o agressor também é o agredido e não abre espaço para as nossas tentativas? Esse é um tema de alta complexidade e que gera muita angústia, né, gente? Primeiro, a gente tem que separar aí o joio do trigo. Há agressores e agressores. O tratamento, a abordagem do agressor, primeiro, ela vai ser, de maneira mais severa, objeto do sistema de justiça. É o sistema de justiça, uma vez identificado o crime, quando chegar a crime, é que vai definir a abordagem para o agressor. Isso eu espero que vocês tenham claro. No entanto, nem todos os casos de violência vão chegar ao sistema de justiça e, de fato, ter o processo ali de criminalização e de judicialização. É o caso, por exemplo, das violências físicas, que são leves, que não são recorrentes, ou até da negligência. Vocês vivem isso. Você, não necessariamente, você vai tratar uma violência recorrente e altamente nociva às crianças da mesma forma que você trata um pai que relata espontaneamente ou não que deu uma palmada no filho ou que até perdeu a cabeça numa discussão ou até por dependência química. O que você vai fazer nesse caso? Você vai acionar o sistema de justiça e muitas vezes o encaminhamento, o sistema de defesa, não necessariamente o sistema de justiça, porque o Conselho Tutelar ele pode, junto com você, definir que naquele caso específico, uma ação corretiva não judicializada é necessária.
e, portanto, uma abordagem de convivência e fortalecimento de vínculos. E aí, nós somos especialistas nisso, nós de todos os serviços de convivência. Outra questão é o agressor que é pedófilo, que é cruel e, vamos dizer assim, que promove agressões físicas severas, inclusive de maneira recorrente e estendida no tempo. Esse tratamento do agressor vai ser objeto do sistema de justiça e não é objeto, inclusive, do nosso curso, porque ele vai exigir uma ação combinada do sistema de justiça com a proteção especial e, às vezes, com a proteção básica, mas isso vai ser uma ação do Ministério Público, do juiz ali, ou da juíza, e isso tem todo um protocolo e uma abordagem que a psicologia ligada ao sistema de justiça, por exemplo, vai atuar, né? Agora, aquilo que cabe, por exemplo, quando você identifica um ciclo intergeracional de violência, que em alguma medida pode estar acionando um modelo de convivência baseado na violência, aí sim, esse é um trabalho típico do plano de desenvolvimento da família, do trabalho social com família, da ação combinada dos diferentes serviços do território, né? Principalmente o serviço de convivência, o CRAS. O CRAS pode, inclusive, criar grupos de PAIF junto com o serviço para apoiar de maneira mais enérgica esta família nessa perspectiva do agressor. Eu espero ter me feito entender. Se eu não fiz, por favor, quem fez a pergunta foi o Wilson, né, Wilson? Foi mais alguém? Girleide, foi a Girleide e Rogério do Penha. Legal. Ô, Milton. Oi, Rogério. Eu trouxe essa questão até bem mais simplificada aí do que essa explicação, que foi muito bom para a gente ter um panorama maior, mas a intenção foi ver que quando eu tenho uma reação, geralmente, como tendência humana, eu não considero esse agressor, eu não vejo ele como um igual, então eu reajo. E quando eu tento dar uma resposta, aí eu já estou considerando o agressor. Então, uma vez que eu considero o agressor, eu consigo dar uma resposta e não ter uma reação. Falo isso com propriedade, né? Venho do sistema aí, de socioeducativo, dentro da Fundação Casa, por muito tempo, sou assistente social de formação, e acho que esse elemento de considerar o agressor ajuda na conversa, na escuta com essa violência. Perfeito, Rogério. Justamente esse elemento que nós dissemos no início, a violência é cometida por um ser humano, mais normal do que o que a gente quer aceitar e muito mais próximo do que o que a gente quer aceitar. Então, animalizar a violência, torná-la algo sobrenatural, coisifica o agressor, e isso não colabora para o enfrentamento da violência, tampouco para o tratamento adequado desse agressor. O que não tem nada a ver com ser condescendente, proteger o agressor, nada disso, hein? Mas é entender que esse agressor é um sujeito humano e que essa humanidade não pode ser esquecida no enfrentamento do caso. Pelo contrário, né? Acho que o Rogério trouxe de maneira brilhante esse apontamento. A outra pessoa está satisfeita, ok? Podemos seguir? Wilson? Sim, ela agradeceu a Gerlane. O Wilson está perguntando se nós não atendemos os MSEs. O MSE, né, Wilson, participou da formação em 2019. Em 2020, a gente priorizou, em acordo com a SMADES e com o SAS, o trabalho com a proteção básica, mas para fazer esse curso, por exemplo, a gente trabalhou bastante com a equipe de CREAS. Então, a gente está aí irmanado com a proteção especial, ok? Gente, é muito assunto, como disse o Rogério, é muito complexo, mas não é impossível, pelo contrário, é um tema instigante, que fortalece o nosso compromisso com os SUAS e com as crianças. Então, sugiro fortemente, estudem o guia,
esquadrinhem ele, mandem perguntas, dúvidas para a gente ao longo aí dos encontros. É um material longo, vocês viram aí 140 páginas, a gente só vai explorar um pouquinho disso hoje. E eu agradeço aqui essa intervenção inicial. Vamos seguir, Maria Odete. Vamos. Agora, o que eu vou pedir para vocês é assim, nós vamos ser divididos em grupos. Ninguém vai desligar aí do Zoom, nós vamos continuar onde estamos e a Natália vai fazer essa divisão. Enquanto ela faz a divisão, nós vamos tomar café. Então, quando a gente voltar do café, nós vamos estar em subgrupos, tá bom? Então, vai ter 4 serviços em cada dupla da vocação. A gente não sai daí, continuamos aí ligados, ninguém desliga o computador, e nós vamos dar uma pausa de 15 minutos para a gente esticar um pouquinho as pernas, tomar um café. Não vai ser um café como a gente costuma nos encontros, né? Todo mundo juntinho, comendo um pão de queijo bem gostoso, mas eu espero que vocês aí tomem o seu cafezinho e já já a gente está de volta. Então, vamos só marcar um horário para ninguém atrasar. Odete, diga. Só para fazer uma sugestão, gente. Eu comecei o encontro aqui com a garrafa de água, coloquei aqui o meu café perto, porque, lembra, cuidar dos outros exige cuidar de nós. A gente está numa jornada de trabalho, a pandemia está exigindo de nós um esforço quase sobrenatural. Então, precisa se cuidar, se alimentar. A gente fica muito tempo sentado na live. Eu não sei vocês, mas eu estou aprendendo a ficar sentado, gente. Eu nunca fiquei sentado tanto tempo na minha vida quanto nesses 120 dias de trabalho. Estou vendo o pessoal aí do Zezinho, é isso? Dizer que sim, que é a mesma coisa. Então, é um desafio esse processo. Então, por favor, levante, dá uma esticadinha, bebe uma água, toma um café, dá aquela, até para a gente manter a concentração que nos ouça. E nos próximos encontros, faz o seu lanchinho, deixa ele ali bonitinho para você. Porque a gente merece também esse cuidado, esse autocuidado. A gente vai falar daqui a pouco de autoproteção, o quanto isso é fundamental aí para o nosso trabalho. Então, contando agora exatamente 15 minutos de intervalo, ok? Gente do céu, essa coisa do Zoom faz a gente calar a boca, interrompe o nosso pensamento. A gente tem um ditado entre nós que fomos todos catapultados. Mas é isso, o tempo também é um recurso raro. Na pandemia, mais raro ainda. A gente sabe que respeitar o horário é fundamental para a nossa rotina doméstica não colapsar, né? Então, a gente tem que cuidar do filho, fazer comida, limpar a casa, porque nós estamos em isolamento, a maioria de nós, e nós não temos quem nos ajude além de nós e da nossa família. Então, a gente tem que ter muita disciplina e a gente não quer atrapalhar a gestão aí das famílias de vocês e, portanto, todo mundo se organizou para estar aqui, mesmo as pessoas que estão, né, nas instituições, é o caso aqui da equipe do Zezinho, tem horário, combinou fazer outras coisas, então a gente quer respeitar esses horários também. Bem, gente, agora é um momento de compartilhar. Antes de entrar nele, eu quero saber se alguém teve a fala interrompida, só para concluir o pensamento. No nosso caso, lá no nosso grupo, eu acho que a gente conseguiu, eu não entendo que a gente precise repetir. Mas eu queria saber se tem alguém que se sentiu prejudicado, que é só terminar o raciocínio para a gente ir para a colheita. No grupo da Odete, da Barreto, da Carla, foi tudo bem? Na verdade... Oi, Lucas, aqui do CCA Santo Antônio. Oi, Lucas. Na verdade, eu estava colocando, né, a gente tinha acabado de olhar o instrumental que foi apresentado para a gente, e eu estava colocando o quanto é importante e parecido com coisas que a gente produz lá no nosso serviço, né? Com essa questão lúdica, essa questão de abordar os assuntos que a gente precisa colher as informações de uma forma que não agrida, sabe? Ou que impacte de maneira negativa. Até pelo fato de a gente estar trabalhando à distância com as nossas famílias,
A gente tem utilizado também esses métodos parecidos com o que foi apresentado para a gente aí por meio desses instrumentais. Então, eu só queria finalizar essa fala dizendo que eu achei bem importante. Legal, Obrigado. Lucas. Você estava em que grupo Valdec. Ah, legal. O grupo da Barreto conseguiu concluir o raciocínio, só a fala no momento que foi interrompido. Não, conseguimos. A gente estava no Legal. momento de escolher quem é que ia falar. Então, na Tudo verdade, o bem. catapultar resolveu o silêncio. Tá bom. O grupo da Carla conseguiu terminar o raciocínio, quem estava falando. Legal. Então, agora, gente, é justamente isso. É uma pessoa de cada grupo poder presentear a nossa plenária aqui de 80 pessoas. Nós somos 80 pessoas nesse momento. Somos 11 serviços. Eu acertei o número, Odete, é 11 mesmo? Nós somos... Não, é mais... Nossa, me deu branco. São 16, não são? São Ótimo. 16. Somos 16 serviços. Isso, 16. Então, a ideia é que uma pessoa de cada grupo faça, assim, de fato, 2 minutos no relógio do que você acha que foi importante que aconteceu no seu grupo e que todo mundo precisa saber, ok? Então, começaria pelo meu. Quem do meu grupo gostaria de fazer assim um editorial, sabe? Aquela notícia de elevador, que você tem que contar uma história no elevador descendo, daquilo que você acha relevante. Quem se candidata? A Gisele está sorrindo, não vai ter jeito, Gisele, vai ter que ser você. Ela só sorriu, gente, ela me enganou. Gisele, cadê você? Sumiu. Está desligado o áudio. Agora sim. Bom, esse momento que a gente teve agora no grupo, né, a gente conseguiu refletir sobre as coisas que a gente já havia dialogado ali no comecinho. Ai, gente, eu fiquei nervosa agora. Respira. Bom, eu acho que é importante, né, a gente fazer esse diálogo assim dentro desse mini grupo que a gente formou, da gente ter essa amplitude, assim, sabe, que o que acontece dentro do nosso serviço acontece nos outros também, a gente consegue, né, juntos buscar algumas alternativas, né, para que a gente possa lidar com essa situação. Eu acho que a gente conseguiu aprender bastante coisa aqui nesse primeiro momento, né, eu sei que vai se estender para os outros encontros, assim, mas eu acho que foi muito relevante tudo que a gente falou, todas as falas, todos os serviços que estavam ali, acho que foi muito importante. Eu acho que eu não consegui também, né, falar tudo que a gente dialogou ali no grupo, mas se outra pessoa puder falar assim também, seria bom. Foi ótimo, Gisele. Alguém quer complementar, gente, do grupo? Diga, Marcelo. É isso aí, Gisele. Eu acho que essa troca é muito importante. A gente falou sobre muitas coisas, refletimos bastante, inclusive questões de gênero, questões de sensibilizar a família, né, quanto ao enfrentamento, as próprias crianças, porque se a gente não promover a educação sexual, por exemplo, o abusador que vai promover, enfim. E outros temas, tantos que a gente falou aí que foram extremamente importantes aí que para a gente poder aprimorar, né, nossa atenção nisso e aí a gente vê que esse tema ele é a prioridade mesmo nas nossas ações, nas construções dos planos, né, nessa sensibilização da equipe. Muito bem. Odete, manda ver. Então, do meu grupo também, nós fomos dissolvidos antes de acertar quem seria a pessoa, né? Mas eu acho que a gente tem aí um grupo bem falante. Quem gostaria? O pessoal da casa do Zezinho, tem o pessoal
do Conviver, Santo Antônio. Oi. Oi, quem é você? Elaine. Oi, Elaine, vamos lá. Então, eu acho que tudo que foi falado, eu acho que esse primeiro protótipo, por exemplo, eu acho é muito importante, óbvio, é muito bom. Como o Lucas falou anteriormente, são coisas que a gente já realiza e que a gente já consegue identificar através de jogos, através de brincadeiras, de roda de conversa. O que está acontecendo, a gente consegue identificar coisas por um desenho que a criança faz, né, por um olhar que a criança dá. Então, acho que isso é um suporte muito bom para nós, é mais uma coisa para agregar no nosso trabalho, de extrema importância. É muito bom mesmo. E antes do protótipo, tem alguma coisa que você acha bacana falar do que a gente conversou? Eu acho que aquilo que a gente tinha conversado antes do protótipo que nós estávamos falando do vídeo, eu acho que essa coisa da representatividade da criança preta lá, de ter os desenhos das crianças, né, serem crianças pretas, crianças com tranças, acho que essa coisa da identificação, essa coisa do reconhecimento é muito bom. E eu acho que esses 3 vídeos são vídeos ótimos, são vídeos que eu quero passar para a minha turma e que vai ser uma aceitação, vai ser muito legal. Então, todo o contexto é muito bom. Mais alguém do grupo gostaria de falar alguma coisa? Lucas, você quer falar alguma coisa? Ou alguém aí, Bom, Zezinho? Só para completar aí, né? Antes da gente falar sobre o instrumental, era um tempo para que a gente desse as nossas opiniões sobre como estava, como a gente reagiu ao que foi passado no momento anterior, ao que a gente entrou na sala, né? Em tudo que foi explicado aí pelo Milton, também pelo Odete. Então, cada um deu as suas considerações, o que foi muito importante aí sobre os temas que foram abordados. Inclusive, eu até citei a questão das violências, que eu acho isso importantíssimo, a gente saber diferenciar cada uma delas e saber como agir. A gente teve também um bate-papo muito bacana sobre também a questão da escuta, né? Aquilo que a gente comentou bastante sobre o que realmente é uma escuta qualificada, se a gente realmente pratica isso ou não, que é algo bem importante na questão do enfrentamento dessas violências. E aí a gente partiu para esse ponto do instrumental, que foi essa parte mais prática que você passou para a gente. Então, o que ficou de importante para a gente foi justamente isso, a gente saber diferenciar cada uma dessas coisas que foi passada, tanto pelo Milton quanto para você, para que a gente entender a forma e a forma com que a gente utiliza isso no nosso dia a dia aí no trabalho do enfrentamento dessas violências. É isso aí. Legal. Deu, gente? Mais alguém quer falar? Eu acho então, que o meu grupo... Gente, meu grupo no mesmo momento que você, estava pensando quem é que poderia dar esse presente para o grupão. Mas, enfim, vamos lá? Quem é que se habilita? Dani, Vera, acho que todo mundo... Talvez uma pudesse começar, o outro complementa. Cadê? Peraí. Cadê eu? Eu já estou te ouvindo. Ah, tá, já está aqui. Não, assim, o que nós identificamos, né, a importância do orientador para estabelecer esse vínculo e também para identificar, né, qual é a criança, né, o adolescente que está com um comportamento diferente e tomar as devidas providências. E, no caso, a estratégia da roda de conversa, não, a gente ficando, né, o orientador ficando num patamar um pouco mais afastado para ter uma amplitude maior e fazerem eles interagir entre si para a gente conseguir identificar, né, as diferenças ou os problemas ou não, e para eles se sentirem até mais à vontade para falar, né, para se identificar um com o outro, enfim. É isso.
Nós temos a mania, né, como ser humano, a gente sempre quer dar soluções de imediato, né? E isso às vezes pode atrapalhar o adolescente, a criança a falar, né? Então, a importância de verdadeiramente se fazer presente, escutar o que tem que ser falado e não ir de imediato querendo dar soluções. Eu acho que o Lucas comentou, né, do grupo passado, e verdadeiramente, enquanto a Andrea ia falando, eu fiquei pensando, será que eu estou fazendo um papel de escuta, de fato? Eu tenho parado para ouvir, porque a gente quer dar soluções, né? E, na verdade, às vezes o que precisa é ouvir e aí ir caminhando aos poucos, né? Não ficar querendo dar solução de imediato sem ouvir. Muito bom. Muito bem. Vamos seguir para o grupo de Carla. É o Rogério, né, Rogério, que vai falar? Oi, Milton. A Girleide e o Rogério. Eu vou começar falando. Bom, nosso grupo foi bem legal, foi bem comunicativo, a gente falou sobre todo o processo até agora, que a gente compartilhou, e a gente falou um pouquinho sobre a escuta profissional qualificada. Então, quais as formas dessa escuta, qual a importância, onde ela está atuando, como nós podemos atuar através dessa escuta. Algumas coisas que a gente acabou falando lá no grupo foi essa diferença da escuta, né? Como que ela chega até nós, orientadores, assistente técnico em geral, como que ela pode chegar, né? Através de, às vezes não é nem na fala, mas através de uma atividade, de um desenho. Esse olhar, esse observar a criança é muito importante, né? O observar a criança de uma forma geral, a gente consegue identificar esses problemas, essas coisas que podem estar acontecendo com a criança naquele momento. Então, a gente falou muito sobre isso e como é importante esse observar, esse ouvir, esse estar atento àquela criança, àquela família, para que a gente possa, de fato, entender o que está acontecendo e poder tomar a providência que cabe a nós como serviço, né? E não ter, o importante também que a gente falou, não ter julgamento para aquela situação, a gente deixar de lado um pouco o que nós já temos pronto e poder olhar aquela situação de uma forma mais distante, para que a gente possa ter mais certeza do que nós vamos fazer e de providência tomar. Então, acho que foi resumidamente isso que a gente falou, o Rogério pode complementar, e foi muito gostosa a conversa, Milton. Legal, Girleide, obrigado. Rogério? Muito legal, muito legal. Primeiro eu queria agradecer aí a condução da Carla, porque esse papel de mediador não é um papel fácil, e quando tem uma pessoa assim que faz essa condução de forma bem igualitária, nessa distribuição de fala, é muito importante para o grupo, então agradeço aí a Carla. E citar aqui colocações do operacional, então um operacional do CCA Peinha, com a pergunta da Carla, ele trouxe assim, olhar que devemos ter com as crianças. Então, numa pergunta, ele respondeu que o que ele devia fazer enquanto serviço dele? Ele ter esse olhar para as crianças. Então, achei muito bonito. Outra percepção de outra colega de outro serviço trouxe que, lá naquela apresentação dos vídeos, quando a tia abaixa, né, e a criança fala, eu não quero beijo, então essa posição da tia entender o não da criança foi muito importante. E no final da escuta, fecho aqui minha fala, eu compreendi bem em relação ao que a gente falou até então, sobre a escuta, que a violência nasce da palavra. Então, de fato, aí eu fiz essa conexão clara com o que vocês deixaram lá de início dessa capacitação, que se a gente não tem essa abertura, essa tia, por exemplo, ela escuta o não da criança e entende, a gente causa violência. E uma vez que a gente tem a abertura e não empareda, né,
essa palavra, então a gente consegue aí uma minimização, mitigação dessa violência, certo? Acho que é isso aí. Muito bom, Rogério. Gente, a gente está indo para o final, acho que vocês foram extremamente generosos e antes de ir para o final mesmo, que o Rogério já antecipou, que é, em alguma medida, até voltar para a epígrafe, só dizer que não há como fazer prevenção sem que a gente assuma um compromisso para que as crianças tenham uma convivência plena em todos os espaços nos quais elas estão. Ou seja, o serviço deve ser um espaço de convivência plena, mas a rua deve ser, a casa, a escola, o parque público, a relação com os amigos. Então, quando a gente pensa prevenção e enfrentamento à violência, a gente está querendo que essa criança se sinta segura, amada, querida, reconhecida, como disse tão bem a equipe ali da Casa do Zezinho. Não há prevenção sem reconhecimento. Quem eu sou, o valor do que eu sou. Alguém que se valoriza, que é valorizado pelo outro naquilo que tem menos chance de ser alvo fácil dessas diferentes formas de violência. Então, dado o horário, a gente vai pular um pouquinho, Odete, vamos direto para o compromisso, aí tem só retomando a atividade prática, né, Odete? Você explica, antes da gente ir para a epígrafe, que é um pouco aqui o próximo encontro, uma intervenção que a gente está propondo ser feita. Odete, você está falando? Não. Oi, eu estava falando. Então, só lembrando, gente, o nosso próximo encontro integrado será dia 31 de julho. Então, de novo, né, a presença de gerente, assistente, todos os orientadores. E nós temos aqui o item 2, que faz parte do curso e irá constar como carga horária no certificado, né, que vocês vão receber lá no final do curso, uma intervenção. Então, qual é o convite? É que vocês criem, inspirados no protótipo que vocês olharam aí nos grupos e também receberam todos, como eu já disse, né? Vocês receberam todos os protótipos dos outros grupos também. Então, inspirados nesse protótipo, que vocês criem uma atividade online, porque estamos online com as crianças e adolescentes, né? Então, que vocês adaptem esse protótipo para que ele possa ser vivido online. Então, o pedido é que todas as crianças do serviço sejam beneficiadas dessa atividade online. Então, o orientador que trabalha com criança vai criar atividade online para criança, quem trabalha com adolescente cria outra atividade, tem lá os protótipos de adolescente. E aí, quem topar, nos envie lá no e-mail da Mariana, que está aí na tela, mas vocês já conhecem, né? mariana.pires@vocacão.org.br, envie até o dia 28 para nós. Então, um pequeno relato. Pode enviar atividade, envia um relato. Quem conseguiu aí uma foto para a gente também matar a vontade de ver aí as crianças, os adolescentes, pode mandar fotinho também. É um convite, mas a gente espera que vocês consigam fazer, né? Já que a gente está aí com as crianças trabalhando online, é uma forma da gente acessar essa criança. E tem aí o protótipo para ser a nossa inspiração. Eu acho que o novo... Bem. Não, isso a gente pode falar depois. Vamos para a epígrafe? Tá. E aí, que o Rogério já adiantou, então vamos aproveitar a energia que ele deu para o grupo. Então é isso. Voltamos a ela. A violência nasce da palavra emparedada. Desculpa, depois de viver... você depois vai explicar de novo como fazer a atividade, porque não ficou muito claro para nós do CCA São José. É melhor repetir, Odete. Então, eu vou repetir agora. Sônia, né, bom, Sônia? Obrigada, tudo bom? Tudo bem, amada. Eu estava quietinha aqui, minha pauta, né?
senti. Beijo. Então, vocês receberam os protótipos. Tem protótipo de criança, tem protótipo de adolescente. É olhar o protótipo, e o protótipo seria para a gente viver presencialmente, né? A forma que ele foi criado seria para fazer a roda de conversa lá, presencial com as crianças. É vocês pensarem um pouquinho como que a gente pode fazer esse protótipo online. Que adaptação a gente faz, ou que mudança a gente faz seguindo aí a inspiração do protótipo para que essa tarefa consiga ser desenvolvida online, agora. Ou seja, é que vocês, quem já faz, continue fazendo, mas que realize uma intervenção socioeducativa junto aos usuários com este tema da violência. E a gente está propondo, a partir do protótipo que está posto aí, fazendo a adaptação que vocês acharem melhor. Essa é a ideia. E aí que faça tanto com as crianças quanto com os adolescentes. Então, cada orientador faz com a sua turma. Deu, Sônia? Obrigada, Odete! Nada, Obrigada, qualquer coisa. foi muito claro, mas qualquer coisa eu te chamo no privado e a gente conversa, tá bom, amor? Isso. Obrigada, Tá gatona. bom. É isso mesmo que eu ia falar. Qualquer dúvida, gente, vocês podem chamar eu, Mari, enfim, nós estamos aqui, tá bom? Mari, sua linda. Então, agora, epígrafe. A violência nasce da palavra emparedada. O que essa epígrafe lhe diz agora, depois de viver o que vivemos? Acho que o Rogério já começou falando sobre isso, e eu vou pedir para vocês escreverem no chat, né, Milton? Olhando aí o nosso reloginho. Eu acho que todo mundo pode escrever, mas acho que dá tempo de uma ou duas pessoas falarem, né? Falarem. Então, seria legal, além do Rogério, se tem um orientador que gostaria de falar, uma orientadora, como é que cai essa frase agora? Enquanto os demais escrevem, quem quiser escrever também, né, gente? Tudo tranquilo. Quem gostaria de falar? Pode abrir o microfone e falar como está lendo essa frase agora. Vocês viram? Teve um celular que falou. Alguém entendeu? Eu não consigo olhar o chat, mas vocês Eu posso estão falar. com... Fala, quem é? Eu sou a Leslie, do CCA Espaço Conviver. Vai lá, Leslie. Então, como a gente não usa muito esse termo emparedada, então acho que é interessante a gente saber o que significa essa palavra, né? Então, a palavra emparedada significa que está ladeado por paredes, né? Mas também significa, como substantivo, que é um castigo, uma penitência, estar totalmente isolado. Então, quando essa frase fala que a violência nasce da palavra emparedada, é a pessoa sentir-se mesmo ladeada, né, toda em volta de paredes, sem que outras pessoas tenham acesso a ela, né? Então, quebrar essas paredes, tirar essa pessoa dessa situação, né, e trazer ela para esse ambiente de confiança, esse ambiente seguro, né, é o que a gente faz a respeito do combate à violência. A gente relaciona muito a violência com a questão da agressividade, muitas vezes, né? Mas, às vezes, a pessoa que está sofrendo violência, seja ela de qual espécie,
ela se sente muito sozinha e isolada dentro daquilo que ela está vivendo. Então, essa epígrafe, ela é uma verdade, né? Quem já sofreu violência, possivelmente sentiu uma parede separando ela dos demais. Bacana. Mais alguém gostaria de falar? Odete, acho que a gente pode seguir, dado o horário. Acho Sim. que a Leslie fez uma boa leitura, uma linda exegese, então acho que foi bem profunda, as pessoas podiam ficar com essa reflexão que a Leslie nos brindou aí de maneira muito generosa, né? E uma pesquisa rápida. Essa é a vantagem também dos encontros online, a gente consegue acessar ali, foi muito bom. Vamos lá. Então, agora só lembrando, né? Vocês vão receber, assim que acabar o encontro, no grupo do WhatsApp e também no e-mail, uma avaliação. Então, eu peço para vocês preencher esta avaliação. A gente precisa, como prestação de contas, então é importante que todos preencham a avaliação. E a gente tem 24 horas para essa avaliação. Ela vai ficar no ar por 24 horas para vocês preencherem. É só preencher, ela vem direto para a gente. Então, o encontro está acabando agora meio-dia. Eu peço para vocês preencherem até amanhã ao meio-dia. O ideal, como a gente ainda está aí com a cabeça bem fresca de tudo que a gente viveu, é que quem puder, depois do almoço, já entra lá no link, é só clicar e preencher. Tá bom? Muito bem, então, gente, chegamos ao 12h10. Foi um encontro bastante intenso, profundo e de muita colaboração. Acho que foi um encontro que a gente pode chamar de encontro. A gente agradece a participação e a disciplina de todos e todas. Nos encontramos... qual é a data do próximo encontro? 31. Dia 31, no mesmo horário. Peço para que as pessoas que tiveram dificuldade de acessar e são aí colegas de você trabalho, que vocês ajudem os colegas a entrarem, estimulem a conversarem com a Mariana, caso alguém não tenha conseguido entrar por conexão. E seguimos aqui no nosso trabalho de formação aqui do nosso lado, e no caso de vocês aí, de proteção. Ótimo final de semana para todos vocês, ótimo trabalho na semana que começa, né, na próxima semana. E de novo, a gente agradece aí o empenho e a generosidade de todos neste encontro. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Obrigada. Amém.